Programa Conexão Cataguases. Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa Conexão Cataguases aqui no facebook.com/mídia mineira e também no nosso site www.midiamineira.com. Nós achamos que não ia dar para a gente começar ao vivo, mas parece que a internet tá bem novamente, foi só um problema momentâneo, então nós estamos conseguindo começar ao vivo. Hoje conosco aqui a Lúcia Lima, que ela é presidente da comissão do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, que organizou a eleição do Conselho Tutelar. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. E a Lúcia também é responsável pelo CREAS, né, Lúcia? E também, de repente, pode ser que surja algum assunto do CREAS aí. A gente aproveita ela que está aqui, né, para a gente poder conversar também sobre isso. Nós estamos esperando também o pessoal lá da Associação do Sol Nascente que marcou com a gente. Vamos ver se dá tempo deles chegarem aqui durante o programa. Então, boa tarde, Lúcia. Prazer imenso ter você aqui. Boa tarde, Marcos. Obrigada por estar aqui mais uma vez. E agradecer também aqui, Marcos, o pessoal que esteve todo com a gente durante todo domingo nessa eleição do Conselho Tutelar. Então, eu queria agradecer muito, tanto a comunidade que compareceu em peso, e também os conselheiros e as outras pessoas, fiscais, todos que estiveram com a gente, ajudando para que a eleição transcorresse da melhor forma possível. Ô, Lúcia, foi um processo bem extenso, né? Quando é que começou, que iniciou esse processo da eleição do Conselho Tutelar? Iniciou em julho, né? Em julho, né? Aí os candidatos passaram por prova, Sim, depois... primeiro foi a inscrição, depois a prova, depois o teste psicológico. Depois tivemos várias reuniões com os candidatos para falar sobre as proibições e o que podiam não fazer durante a campanha eleitoral e no dia da eleição. As proibições são parecidas com a eleição normal de É a mesma vereadores, coisa, a mesma é a coisa, mesma né? coisa. A eleição do Conselho Tutelar é uma eleição como outra qualquer no Brasil. Tem que seguir as mesmas linhas. E a expectativa de eleitores comparecer foi essa mesma ou foi uma surpresa ver esse número de gente aí que compareceu? Porque parece que a última eleição parece que foi menos de 500 pessoas, né? Sim. Nós achávamos que iam ter, sim, mais eleitores, mas o número de candidatos também foi maior, né? Foram 21 candidatos. E desses 21 candidatos, se todos levassem 100 candidatos ali, 100 pessoas, aliás, para votar, né? já seria mais um ou número menos grande. a quantidade. Isso. Né? E esses foram 2.375 eleitores. Então foi uma eleição recorde em Cataguases. É verdade. Eu acredito até que, pelo que a gente viu esse ano, eu acredito que a próxima pode ser mais disputada ainda, né? Porque agora o pessoal parece que acordou um pouco com esse negócio do Conselho Tutelar. Isso, porque, o Marcos, os conselheiros são de suma importância na comunidade. A função deles é proteger, lutar pelos direitos da criança e adolescente. Então a gente tem que conscientizar disso e cada vez mais, toda eleição que tiver, participar e procurar conhecer cada candidato para dar seu voto consciente. Agora, a gente viu que a eleição foi muito disputada, apesar do salário, que é um salário só, né? Um salário É um mínimo, salário né? mínimo e o ticket de alimentação. Então, esse valor que o conselheiro ganha no município, ele é determinado pelo conselho, é a prefeitura? Quem que Não. determina esse Quem valor? determina é a prefeitura. É a prefeitura. É a prefeitura. Ah, tá. Então cada prefeitura fala o que pode pagar para o Exato, porque conselheiro. tem que estar no orçamento também, né? Uhum, Se não tiver no orçamento, não tem como o prefeito arcar com isso. entendi. Primeiro tem que ter o orçamento para depois ver o que pode ser feito. Ah, tá. Não, porque o pessoal fala assim, porque tem a cidade que o salário é maior, na outra cidade é maior, mas é porque aí a prefeitura já tem isso no orçamento e consegue pagar um valor mais alto, né? Exato. A gente até queria que o valor fosse mais alto esse ano. Só que a crise está geral, gente. Está bem difícil, né, para todo mundo. É verdade. Agora,
o conselheiro é dedicação exclusiva, né? Ele não Exato. pode exercer outra função. Ele tem Não, que ficar é por conta dedicação disso. exclusiva, é. Agora, Dedicação exclusiva. a gente sabe que o ano que vem é um ano também eleitoral. Caso algum conselheiro resolva candidatar desses que venceram aí, ele pode candidatar normalmente, o suplente entra, como é que funciona? Ou ele tem que renunciar? Como é que funciona Ele isso? pode, eu acho que pedir pedir até essa licença. licença, mas se ele ganhar como vereador, o que for, ele vai ter que renunciar, Entendi. porque não tem como. Ele não pode fazer outra Não. coisa, né? Não tem como. Você tem que ter dedicação exclusiva, porque, por exemplo, vamos dizer assim, um médico, né? Hipótese. Se ele se candidata e ganha, ele está lá atendendo no consultório uma criança, não sei o quê, acontece de alguém fazer uma denúncia e o conselheiro ter que sair correndo. Lógico, são 5 conselheiros. Mas e se não tiver ninguém? E se o outro estiver atendendo outro caso grave também? Como é que vai fazer? E Por isso a tem um dedicação sistema de exclusiva. plantão também, né? Tem o que sistema de plantão. sempre tem um que à noite Eles vai têm um atender também, telefone de plantão para isso. que é 24 horas que 24 funciona. horas. Né? Bom, vamos voltar para a eleição então. Então foram 20 candidatos e um candidato foi impugnado. Vamos começar por aí. Como é que foi esse processo de impugnação? A denúncia foi feita na hora? Como é que foi isso? Como é que aconteceu? A denúncia foi feita na hora. Foi outro candidato que denunciou ou foi outra pessoa? Foram vários candidatos, uma fiscal também. Ah, então foram várias pessoas Foram que várias realizaram a pessoas, denúncia. Entendi. E aí eu fui para averiguar e constatamos que, infelizmente, o candidato estava levando pessoas para votar num carro que era particular, vamos dizer assim. Independente disso, a gente em toda eleição sabe que não pode transportar eleitores, Uhum. a não ser se for do poder público e todos tendo ao mesmo direito. Porque você não pode, como vou dizer, prejudicar os outros candidatos por causa de um candidato. Todos têm que ter a mesma oportunidade. Eu vi algumas pessoas alegando, até em programas de rádio, que teve candidato que fez boca de urna. Isso foi também denunciado? Chegou até vocês? Ou não chegou denúncia nenhuma sobre isso? O Marcos, se houve, não chegou diretamente para nós, Porque não adianta nada se alguém viu também e não denunciou. E não denunciar. Né? E outra, para denunciar você tem que provar. Uhum. Né? Tem que ter uma prova, né? Exato, tem que ter uma prova. E todos os candidatos que estavam lá participando, um tomava conta do outro. O fiscal do candidato também estava lá. E os conselheiros todos estavam lá. Acaba que se um candidato tivesse visto realmente que alguém estava fazendo uma boca de urna, uma coisa errada, ele com certeza iria denunciar. Que ele ia denunciar. Né? Ele não... Nós tivemos boatos, sim, alguns boatos, mas não foi confirmado. Uhum. Graças a Deus, né? Que correu tudo bem, a não ser, infelizmente, esse candidato que, quando fomos para poder fazer a averiguação, foi constatado. Então, esse candidato aí, o pastor Renato Zanini, que foi impugnado, ele vai poder recorrer ou essa decisão aí, como é que fica? É um direito dele recorrer. Ele pode recorrer à justiça comum. Pode, é um direito dele. Ah, sim. Tá? O conselho, no caso da criança, o conselho tutelar, ele está, como é que eu vou dizer, ele é independente ou ele está sujeito ele tem autonomia a algum órgão? Não, ele tem autonomia para poder tomar essa decisão. Ah, tá? tá. Ele Mas tem alguma promotoria que fiscaliza também? Sim, nós temos o doutor Gustavo, né, que é o promotor da Vara da Infância. Temos o doutor Felipe também. E eu agradeço aqui ao Ministério Público nosso, que mandou um representante e ficou com a gente e nos ajudou muito durante todo o transcorrer da eleição. Ah, sim. Bom, a gente viu que vocês tiveram bastante cuidado até para poder divulgar os resultados, né? Porque saiu bem tarde a primeira prévia, né? A primeira prévia terminamos às 11 horas da noite. Você foi dormir tarde, né? Nesse dia, né? Não, eu não dormi, né? Quando você está com aquela adrenalina, você não consegue dormir. Eu não consegui dormir. Aí hoje teve uma outra reunião para poder... Hoje nós reunimos com todos que estavam presentes lá e outros da comissão, né, para recontar
todos os votos. Aí foi feita uma recontagem. Foi feita uma recontagem. Saiu o resultado oficial. E saiu o resultado oficial. Inclusive que a gente divulgou no nosso site lá esse resultado. E aí nessa reunião também que confirmou-se a impugnação. Exatamente. Bom, agora parece que os que ganharam vão fazer um curso? Ou como é que vai ser isso? Agora eles vão ter um curso para... Porque tem dois que foram reeleitos, né? Que é o Edson e a Fernanda. Esses já conhecem. Esses já conhecem, mas também tem que ter capacitação, tem que ter o curso, porque sempre surgem novidades. A lei muda de uma coisa ou outra, né? Que mudou de 2 para 4 anos agora também. Que você pode... Agora é mais tempo. Mais tempo. E é importante você dar o curso e dar a capacitação. E isso é constante, não pode ser só uma também, não. E quem vai fazer o curso? Só quem foi eleito ou os suplentes também? Os suplentes também. Suplente também, porque eles podem assumir também em qualquer momento. Exatamente. Né? E aí, quando o suplente assume em definitivo, aquele que não era suplente, ele é puxado também para suplente, no caso, ou não? No caso, por exemplo, nós estamos com uma das candidatas que está grávida. Provavelmente ela vai ter licença, Vai. Né? Ela vai assumir no dia 10 de janeiro, mas ela vai ganhar neném logo após. Então, a suplente, depois dela, vai assumir o cargo. A posse está marcada para o dia 10 de janeiro. Dia 10 de janeiro. E aí, nesse caso, a posse vai acontecer onde, já sabe? Geralmente acontece na prefeitura. Lá na prefeitura mesmo. Geralmente. É o próprio prefeito que dá posse, Isso, no caso. Geralmente é a prefeitura, no Paço Municipal. Tá. Aí esse curso vai ser de quanto tempo que o pessoal vai fazer? Marcos, eu ainda não posso te falar nada, porque nós saímos da eleição agora, nós não temos condição ainda. Vai ser gente do município mesmo que dá esse curso? Pode ser ou talvez não. Isso tudo vai ser resolvido? Vai ser resolvido, a gente vai fazer aqueles orçamentos, né? Para ver quem vai oferecer um melhor trabalho, um menor preço, para a gente poder decidir como vai ser feito. Sim. Porque tem tudo isso... Provavelmente passa até por licitação, né? Exato. E tudo isso tem que ser visto com muita cautela. Tanto é que a eleição foi feita pelo Instituto Excelência, para não ser feita por ninguém de Cataguases, né? Justamente para não dar essa brecha. Poxa, você facilitou para um, não facilitou para o outro, eu fui prejudicada nisso e naquilo. Então, eu acho que tendo a pessoa... Você está falando, no caso, a prova escrita. Isso, então, né? Mas no caso que eu estou dizendo também do curso, pode acontecer de falar isso. Entendeu? Então, é preferível você tomar muita cautela, estudar isso com calma, ver as possibilidades para depois resolver. Isso não pode ser feito assim de uma hora para outra. Porque como você falou, é uma responsabilidade muito grande agora que eles vão assumir, né? E a gente espera que agora eles sigam até o final, que dê tudo certo. A gente você já esteve aqui no outro programa divulgando também a eleição, né? Quando a gente, logo quando começou no início, e uma das coisas que o pessoal estava falando, a gente liga para lá e não acha o conselheiro. Então isso tudo, de repente, agora entrando a nova turma, pode ser revisto, até a questão de telefone. Porque infelizmente em 2015 nós não tivemos nem candidatos, foram eleitos 5 candidatos, não tinha 5 suplentes. Eram 5 candidatos só e acabou. E não pode acontecer isso. Porque por que a gente passa esse aperto? Porque às vezes eles têm que sair para poder fazer uma visita, um socorro, alguma coisa que está acontecendo, e não tem um outro ali para ficar. Por quê? Porque eles têm essa divisão também de plantões. Porque, gente, são 24 horas no ar, conselheiro. Então, entre eles ali, eles têm o regimento deles. Então, eles vão atuar de acordo com aquele regimento. Eles mesmos, entre eles ali, agora vão escolher um presidente. Exato. Também. Agora eles vão fazer lá uma eleição para decidir quem vai ser o presidente. E esse presidente, ele também recebe um valor a mais ou também não tem nada a ver? Mesma a mesma coisa. Mesma coisa, né? Atualmente, o Edson é o conselheiro. O Edson, que é o conselheiro-presidente. O presidente, conselheiro-presidente. Tá, muito bom. Deixa eu colocar já algumas participações. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Sei que tem um pessoal assistindo aqui, Lucas Silva assistindo, Eleona Gomes dando boa tarde aqui, Rafael Almeida, tinha uma outra pessoa que disse aqui que ficou feliz que o candidato dela parece que ganhou. Agora eu não estou vendo mais esse comentário aqui. Eu vou até mudar esse meu sistema aqui, que eu vou colocar um computador aqui para eu poder ver, porque pelo celular os comentários às vezes aparecem no início e depois não aparece mais, né? Mas
o pessoal tá assistindo, mas não tem assim nenhuma pergunta. Então, já que a gente esgotou um pouco já esse assunto do conselheiro, você também é coordenadora do CREAS, né? Sim, sou coordenadora. E Estou coordenadora, né? está coordenadora do CREAS. E o CREAS é um órgão muito importante para a cidade, porque é garantia também de Dos direitos, direitos, não é isso? isso. Aham. É tanto até de crianças também, né? Quanto de idosos, tá? Direito Todas as geral, né? pessoas, direito em geral. E a gente atende deficiente, idoso, criança, adolescente, adulto, mulheres, apesar da Casa de Maria, porque o CRES é a porta de entrada. Então, o que que a gente faz? A gente encaminha para os outros equipamentos que é específico na área. No caso de uma denúncia que a mulher vai fazer, a gente atende, escuta, quer dizer, nós, né, que eu digo, os técnicos, fazem essa escuta e tal e encaminha para a Casa de Maria, Sim. no caso da denúncia da mulher. Então, aí às vezes a porta de entrada então para vários problemas, né, sociais acontece no No CREAS, no CREAS, caso. isso. Então é de lá que começa a partir, você direciona ou para Casa de Maria ou para um outro local, Ou né? mesmo para o Conselho Tutelar, Até para o Conselho até Tutelar para o também, né? Conselho Que vocês Tutelar. estão sempre junto Estamos sempre com o juntos. Conselho Tutelar. E o importante para o trabalho sair bem feito é a nossa rede funcionar. Tanto educação, saúde, Conselho Tutelar, assistência social, o fórum, a defensoria. Se a gente não tiver isso bem amarrado, a gente não consegue trabalhar direito. Porque nós dependemos de cada um deles. Não existe esse ser mais importante do que aquele. Não, a rede tem que estar bem fechada mesmo e todos falarem a mesma língua para poder atender bem a todos que nos procuram. É a engrenagem, né, que Isso precisa é uma engrenagem. tá funcionando perfeitamente, né? Exato. Essa comissão que foi responsável pelo Conselho Tutelar foi composta de quantas pessoas? Olha, mais de 5. Não sei Foram mais de te falar 5. exatamente, porque sou eu, Margarete, Elaine, Luísa, Vera Monteiro, Vera Martins, Murilo Matias, Vilma Leia, Regina da Policlínica, umas 10 pessoas. Sim. É porque muitas pessoas, até eu estava conversando com uma pessoa hoje mais cedo, ela falando, poderia ter colocado locais de votação em outros em bairros, em distrito, em outros lugares, para poder facilitar as pessoas a se deslocar, para poder Mas votar. nós não temos recursos humanos nem financeiros ainda para isso. Então, A esse ano não foi primeira possível. ideia nossa foi essa. Você acha que para daqui a 4 anos consegue trabalhar Eu isso? creio que sim. E aí, de repente, vai ter muito mais gente votando, E né? eu acho que esse ano foi melhor também, porque em vez de ser no Antônio Amaro, que eu tenho até que agradecer muito pelas outras eleições que foram lá, mas por ser o Coronel Vieira mais central, isso também facilitou. Sim, E eu gostaria é verdade, porque antes era no Colégio Cataguases, não, era no Antônio Amaro. Antônio Amaro. No Antônio Amaro, isso, verdade. E como o Coronel Vieira é mais central, acho que isso também facilitou. Também facilitou. E eu gostaria de também aqui agradecer demais a Diceia e a funcionária que ela deixou lá à nossa disposição para nos ajudar. A coitada lá da funcionária saiu de lá junto com a gente, 11 horas da noite. É verdade. Bom, então, para a próxima eleição, pode ser que até amplie mais isso, né? Eu acho que agora que a comunidade viu como que é importante essa questão do Conselho Tutelar. Depende muito também da quantidade de candidatos, né? E quanto mais candidato, mais eleitores. Eu cada acho um faz que, sua campanha, né? Quem sabe daqui a 4 anos também o salário não vai ser melhor. Não, se Deus tudo, quiser vai ser. Tudo contribui, né? Porque se para a Deus pessoa, quiser. às vezes, poder se dedicar, é lógico que tem muitas pessoas que são aposentadas, tem pessoas que já não precisam mais de desempenhar outras funções. Tem gente também que está começando agora. A gente viu, por exemplo, tinha estudante candidatando. O Rogério, né? que ganhou em primeiro lugar, né? Estudante de psicologia. De psicologia, né? Provavelmente depois que ele formar, pode até ser que ele desista mais para frente. De repente ele não vê que é vantagem, mas por enquanto para ele. Mas eu acho que quem foi eleito e quem já está lá dentro tem que gostar e tem que saber que a função dele na sociedade é muito importante.
É O verdade. trabalho deles é super importante. Porque depende, às vezes, de lidar com determinado tipo de situação e às vezes tem que ter apoio até da polícia, né, para poder resolver. Exatamente. Então, Várias vezes tem que ter o apoio da polícia. é uma responsabilidade muito grande, Muito né? grande. Bom, aqui a Roberta Silva está dizendo que foi ela que disse que ficou feliz com o Edson, que é muito competente. Foi o candidato que ela votou, ela ficou feliz. Januária Condec também está dizendo doutora Lúcia. O José Luiz Nardotto está dando os parabéns aqui pelo programa e dizendo que amanhã, no caso quinta-feira, é o dia da doação de sangue. Então, lembrando aí a todos, né, que está nos assistindo ao vivo aqui, para na quinta-feira, você também que está nos ouvindo pela Rádio Brilho, já vai estar na quinta-feira esse programa. Terminou o programa, dá para poder dar uma corridinha lá na Policlínica e fazer a sua doação, que é muito importante. Quanto mais gente tiver para doar, para doar sangue, é importante para a gente poder manter esse trabalho. Bom, a gente estava falando do CREAS, o Lúcio. Qualquer pessoa pode denunciar se vê, por exemplo, alguém que está sofrendo um problema no seu direito, ou tem que ser um familiar? Como é que funciona? Qualquer um pode fazer a denúncia, e a denúncia pode ser anônima. Ah, pode ser anônima? Pode ser ser por anônima. telefone, por exemplo? Pode ser. Qual que é o telefone lá do CREAS? É 3429-2566, que liga direto para assistência e transfere para o CREAS. Ah, tá. Só pedir para transferir para o Isso, CREAS. A aham. pessoa então não precisa se identificar. Não precisa. Aí, nesse caso, você aciona uma equipe? Tem uma equipe que é uma assistente social e um psicólogo que atende em separado adultos, idoso e deficiente, que é o Wagner e a Raquel. Parabéns, meninos. E a outra está lá com a gente agora, a Samanta e a Priscila, que atende criança e adolescente. Ah, sim. Aí essa equipe, então, é que vai primeiro para verificar se realmente a denúncia procede. Eles vão em loco, vão visitar a casa, conhecer, perguntar aos vizinhos. Se não tiver alguém em casa, procura o posto de saúde também, que trabalha muito junto com a gente, para a gente obter informações para saber se é verídico ou não. Dependendo da denúncia, o próprio CREAS às vezes consegue resolver a situação. Se não conseguir, a gente encaminha para o Ministério Público. Ah, sim. Tá? Aí vocês fazem, sempre vai para o Ministério Público primeiro, ou também vocês já podem encaminhar direto para, sei lá, Polícia Civil ou algum outro caso? Não, se o CREAS não conseguir, porque às vezes é uma coisa, a pessoa está, como é que eu vou te falar, está numa emergência, não tem uma comida dentro de casa, o filho está passando mal, a gente pode também encaminhar essa família para a proteção básica, que são os CRAS. Então, o CRAS vai fazer isso aí. Vai lá, vai consultar, vai conversar, vai ver qual a dificuldade momentânea que ele está passando, que são os benefícios eventuais que podem ser fornecidos. Agora, quando é uma denúncia de violação mesmo de direito, mais grave, um estupro, um maus-trato, aí sim, aí o CREAS tem toda a condição de ir fazer esse trabalho, se precisar da psicóloga, ou a psicóloga do CREAS, ou a psicóloga do CREAS encaminha, se no PSF tiver psicólogo, para lá, ou então para a Policlínica, para fazer esse atendimento e esse acompanhamento, ou da criança, ou dos pais, ou da família inteira. Olha só, nós pusemos uma matéria hoje no site Mídia Mineira que um pai foi condenado a pagar 120 mil de indenização para 2 filhos por abandono afetivo. Isso acontece, esse tipo de denúncia também lá no CREAS? Sim, infelizmente isso acontece muito. É mesmo? Acontece sim. Porque hoje em dia, com essa vida louca da gente, pai e mãe têm que trabalhar. Antes não, o pai trabalhava, a mãe ficava em casa. Era do lar. Hoje, pai e mãe têm que trabalhar. Ou às vezes o avô ou a avó que toma conta da criança. E você, outra, o celular. Hoje qualquer criança tem um celular. Pai e mãe tem celular. E cadê o aconchego? Cadê o carinho? Cadê a afetividade? Conversa, né? Que tá cada vez menos, né? Menos. O pessoal tá. Às vezes o pessoal conversa até pelo WhatsApp mesmo, né? Mas às vezes não é nem culpa da família.
é porque ela precisa trabalhar, porque se ela não trabalhar, como é que ela vai sustentar os filhos? Mas existe denúncia com relação à mãe também ou só com o pai? Que A mãe também. a mãe também tem esse tipo de denúncia lá. É bem complicado É. hoje em dia a gente vê esse tipo de coisa, né? É. Hoje é bem complicado, porque tanto mãe quanto pai, ou, às vezes tio, avô, de qualquer jeito, alguém que está é, deixando acontecer uma negligência, maus tratos. A gente recebe denúncia ali, às vezes coisas assim do arco da velha. Mas umas procedem, outras não. Ah, sim. Sempre faz essa investigação Tem que também para fazer. poder saber. E lá no CREASA tem psicóloga, tem assistente social e mais o quê? Temos o nosso auxiliar administrativo, o João, a Raquel, assistente social, a Raquel, psicólogo, o Wagner, assistente social, a Priscila, psicóloga, e a Samanta, que está com a gente agora, assistente social. Temos o Juarez, que nos ajuda no trabalho da limpeza, e eu como coordenadora. E geralmente quantas pessoas são atendidas assim por dia, vamos dizer, em média? Em média, que passa pelo CRAS, porque nós temos também os moradores de rua, que, né, faz parte do CREAS, nosso albergue noturno, tudo Ah, isso tá. faz parte do Está CREAS. ligado ao CREAS. Tudo está Ah, não ligado à sabia. proteção social especial, Entendi. que a nossa diretora Luísa é muito competente, está fazendo um ótimo trabalho. Não estou puxando o saco de ninguém, não, gente. Mirilane também está gerindo a pasta muito bem e a gente está tentando fazer um bom trabalho. E com isso, ali no CREAS, em média, passa por dia umas 20 pessoas. Umas 20 pessoas todo dia. Uhum. Quer dizer, 20 dias por semana, 400 pessoas por mês, né? Além disso, eu também cuido das medidas socioeducativas de criança e adolescente. É por minha conta também. Ah, é que o município hoje Tem um programa tem um aí. programa aí que tem funcionado muito bem, Tem, né? graças a Deus. E tem as medidas E o pessoal acha socioeducativas de que adulto também, que o João é responsável. ah, tá, isso vai pro CREAS Tudo também. vai para o Porque o CREAS. pessoal acha que adolescente, por exemplo, o menor infrator, ele cometeu aquele delito ali que não vai dar nada, que vai ser levado lá, mas depois vai ser libertado, mas o juiz tem mandado cumprir medida Tem, porque socioeducativa. pelo ECA nós temos, a primeira coisa é uma advertência. O juiz chama lá, o Ministério Público, adverte o adolescente. Aí, se ele reincidir nisso, o que, que vai acontecer? O Ministério Público vai dar para ele uma prestação de serviço comunitário. Tem que prestar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses de serviço comunitário. Geralmente, o que ele tem que fazer? Ajudar numa escola? Isso, a gente pode encaminhar para a escola, para o Lar São Vicente de Paulo, para as nossas secretarias de esporte, lá na Praça Esporte, Cultura. A gente encaminha para a igreja, para vários Ah, locais. tem igreja Tem também. igreja também. Tanto Interessante. evangélica quanto católica, que também estão em parceria com a gente. E no caso, se o jovem lá, o adolescente, resolver não ir nessas medidas socioeducativas, o que pode Aí o acontecer juiz com ele? manda para a gente lá pedindo informações. Aí nós temos que entrar em contato com o local onde ele está, o que, que aconteceu, pedir um relatório para a gente poder responder para o juiz que ele foi, mas infelizmente ele interrompeu o trabalho. Aí o juiz vai ver o que, que vai fazer. Se ele reincidir novamente, nós temos uma outra advertência não, uma outra punição, vamos dizer assim, que seria a liberdade assistida, que também está sendo agora lá no CREAS. Ah, isso tem. Como é que funciona essa liberdade Essa assistida? liberdade assistida, ela é uma. O Rodrigo Amaral até que está com isso. Ele tem uma oficina de RPG dentro do CREAS, nas quartas e sexta-feira. E a nossa psicóloga Priscila geralmente está junto ali com os meninos também para poder trabalhar com eles. Mas só que essa liberdade assistida, ela é trabalhada, os meninos são trabalhados em conjunto. A gente não faz distinção daquele que está ali porque quer participar do programa e daquele que está ali porque o juiz pediu para ele fazer essa atividade. Então é um conjunto Ah, sim. justamente para quê? Para
inseri-los de novo. Alguns estão ali porque para ter uma ocupação, de repente, Isso. uma inserção na sociedade. Exato. Outros uma vão estar inserção ali na obrigados, né? sociedade. Mas o bom é isso, porque aí ele está em contato com outros adolescentes, porque adolescente é adolescente, de qualquer forma. Uhum. E isso faz essa interação. Porque o que Sim. é o trabalho comunitário e a liberdade assistida? É a inserção desse adolescente de novo na sociedade. Sim. E os pais desse adolescente, tem um trabalho com eles Tem também? um trabalho feito com eles também. Se preciso for, já acontece geralmente, isso se os pais aceitarem. A gente oferece, por exemplo, o pai ou a mãe que tem problema com álcool, com droga, encaminha para o CAPS para eles fazerem tratamento lá. Precisa da psicóloga, encaminha para a psicóloga. Porque muitas das vezes a gente observa também que muitos adolescentes que acabam indo por esse caminho é porque não tem uma estrutura familiar boa, né? Exato. E aí o CREAS também faz um trabalho com essa família, Com essa família no caso. também, desde que a família aceite. A gente não Sim. pode obrigar a família. Porque a gente vê, por exemplo, o pai ou mãe fala assim, aquele lá não tem jeito de desistir dele, né? Mas o CREAS não pode desistir, nem da família, nem do adolescente. E aí vocês estão sempre lá tentando levar essa pessoa de volta para o caminho. Tentar ajudar né, de todas as assim. formas. Sim. A gente está com a participação aqui também, da Mirilane Casale, mandar um abraço para ela aí, tá assistindo a gente. A Mirilane parece estar de recuperação, né? Isso. Ela passou por uma cirurgia. Isso. Então ela está assistindo a gente aí, tá falando aqui, ó, parabéns Lúcia, você e sua equipe 1000, você realiza um excelente trabalho frente ao CREAS e ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Obrigada, Mirilene. Você já está há muito tempo no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente ou tem pouco tempo? Não, eu há muito tempo estou no Conselho do Idoso. Do idoso? Já fui até presidente do Conselho do Idoso. Agora eu sou a primeira secretária do Conselho do Idoso. Do Conselho da Criança, eu assumi agora, esse ano. Sim. Bom, com relação ao idoso, que você tocou no assunto aí, o que o idoso tem hoje de programa aqui em Cataguás para poder, vamos dizer assim, melhorar a vida dele aí? Porque às vezes a pessoa aposenta, não tem muito o que fazer, não faz exercício, não faz nada, fica Eu gostaria jogado. até de chamar o idoso aqui para participar do Pró-Idoso. Porque muita gente, às vezes, tem até um preconceito sobre o programa. Só que o Pró-Idoso hoje, com o Alex na frente lá, está fazendo um belíssimo trabalho. O idoso vai para lá, ele tem agora aula de pintura, ele tem atividade física, ele pode jogar o baralhinho dele, ele tem o forró dele, ele tem palestras. Então, muito bom. o programa agora Pró-Idoso, ele está cada dia crescendo mais. Nós tivemos a última Dia do Idoso, Internacional do Idoso, foi dia 1º. Foi na Chácara Catarina. Foi lindo. Sim, é verdade. Foi lindo. Eles são... Gente, o idoso, ele está tão bem agora, ele está sentindo que o idoso não é um pano velho de chão. Hoje em dia, antigamente a gente via a pessoa depois de 60, 70 anos, já não estava aguentando muita coisa. Hoje em dia a gente vê as pessoas super ativas, né, nessa idade, né? O bate-pau do Pró-Idoso, o coral do Pró-Idoso, é nota 1000. Nota 1000. Nós temos aulas de violão no Pró-Idoso. Olha que bonito. E o idoso, quanto mais ocupação ele tiver, ele tem assim vamos dizer, uma velhice mais tranquila e até vive mais, né? Muito mais. E ali no Pró-Idoso, todos eles estão interagindo um com o outro. Eles contam caso, eles discutem a vida um com o outro, contam uma história um com o outro. E essa integração deles ali faz muito bem para eles. Eu acho muito importante também, porque aproveitar essa sabedoria toda que a pessoa adquiriu na vida, né? Às vezes depois vai envelhecendo e as pessoas deixam de lado, não escuta e na realidade a pessoa tem muito para falar. Marcos, você me lembrou dizer, de uma coisa quando eu estava coordenando a Casa do Adolescente. Eu queria e conseguia fazer algumas coisas e uma das coisas que eu me orgulho de ter feito foi levar os adolescentes no Lar São Vicente de Paulo. Que legal. Para interagir justamente o adolescente com os idosos. E eles adoraram, tanto os idosos quanto os adolescentes.
precisava ver o carinho dos adolescentes com os idosos. Que bom, que eu acho que de repente o que pode estar faltando até na sociedade em geral é essa interação mesmo do idoso com uma O pessoa idoso tem mais muitas histórias passar que nessa te vivência, cativa, né? Passar essa experiência de essa vida. experiência de vida, porque Exato. muita coisa que às vezes o jovem, algumas perguntas, algumas coisas que ele pode, as dúvidas que ele tem, ele não sabe que caminho que ele vai seguir, às vezes o idoso É fala porque assim, o jovem não, faz uma pergunta muito constante hoje. Pai, como é que você vivia sem um celular? Pai, como é que você vivia sem uma internet? É ou não é? é verdade, isso hoje é impossível de um jovem hoje conseguir entender, né? Exatamente. Mas tinha outras coisas que a pessoa fazia, né? E ninguém Tinha morreu. aquelas rodas de conversa na calçada. Aí um vizinho seu tinha televisão, os outros 10 em volta não tinha. Todo mundo ia para assistir ali na calçada do outro, na janelinha. Era tão bom. Uhum. Então o A jovem. gente via que as famílias às vezes colocavam banquinho do lado de fora da casa, né? Antigamente, e o Exato. pessoal conversava. Hoje em dia, não. Hoje em dia tá bem mais. Antigamente fazia-se baile no quintal da casa. Não é? Olha que legal. Então é tão bacana a gente passar isso para o jovem, para ele ver que essa geração dele é completamente diferente da nossa, né? Eu digo nossa porque eu também já sou idosa. Mas nós tivemos também muitos bons momentos. Ah, que legal. Acho que é isso então. Ô, Lúcia, eu quero te agradecer muito você ter vindo aqui no programa hoje. Nós estamos fazendo um programa até mais rápido hoje, porque também faltou alguns convidados. E eu queria deixar aberto, de repente, alguma coisa que você quiser colocar ainda do Conselho Tutelar, que não foi falado, né? Que você pode colocar para a gente aqui. Eu acho que dar os parabéns também ao Conselho Municipal da Criança e Adolescente por essa eleição aí. Foi a maior eleição de Conselho Tutelar que já teve na cidade. Vocês deram conta e fizeram o trabalho de vocês. Então, quero agradecer e deixar aberto aí para as suas considerações. Ô, Marcos, obrigada. Eu só queria dizer para os novos conselheiros que façam muito bem o curso que a gente vai proporcionar, mas que tentem também pesquisar e estudar sobre a função que eles vão começar a exercer, porque é de suma importância, É verdade. né, para proteger mesmo os direitos das crianças e dos adolescentes. E agradecer de coração à escola, a todos que trabalharam com a gente. Jaque, um abraço e obrigada por tudo. A Jaqueline, gente, ficou com a gente também o dia inteiro, ela é lá da casa do adolescente, e foi solicitada para trabalhar em pleno domingo, e ela foi e ficou das 7 até as 7 da noite com a gente. Então eu tenho que agradecer a todos, não é esse ou aquele outro. Todos nós estávamos ali exaustos, mas confiantes e gratos por ter conseguido levar afinco e com bom êxito a eleição desse ano, que foi uma eleição que teve um público recorde. A gente vê muito comentário em rede social e pessoas às vezes falando para também não sabe como que é complicado fazer um processo desse. É né? muito complicado. E a gente pode atestar também que não houve essa questão de preconceito religioso, que foi muito debatido também nas redes sociais. Já vista que vários candidatos, entre os que ganharam, se eu não me engano, uns 3 ali devem ser evangélicos. Né? Pelo menos então, 2 eu tenho certeza, né? Uhum. Que é a Janaína e o Evandro, né? Isso, Todos eles são. 2 ou 3, eu não sei. Agora, realmente, me falta aí também saber se os outros também são. Mas então não teve Eu isso. acho que a gente não tem que misturar religião com política. Uhum. Religião é religião, política é política. E a sociedade hoje em dia, ainda mais no Brasil, a sociedade ela é plural hoje em dia, ela tem várias religiões. Você tem que respeitar a religião de cada um. Então, Deus é um só. Um conselho com 5 é mais do que natural de que haja católico, que haja espírita, que haja evangélico, até para refletir essa sociedade aí que realmente. E o bom é isso, porque eu tenho a minha opinião, a sua, a Beatriz. A Beatriz tem outra. E nessa divergência de opiniões, a gente vai discutir e chegar num consenso. O importante é isso. É isso que é importante. Não é? O importante é isso. Verdade. Muito obrigado, Lúcia, pela sua participação. Obrigada, Marcos, e estamos aí à disposição.
Bom, agradeço a todos então que ficaram conosco até esse horário. Amanhã a gente retorna novamente a partir das 17 horas ao vivo na nossa fanpage facebook.com/Mídia Mineira, também no site www.midiamineira.com. Aproveita para poder curtir a nossa fanpage lá, que aí você vai ser sempre avisado quando a gente tiver uma transmissão ao vivo. A gente, às vezes, quando tem uma notícia, a gente faz uma transmissão ao vivo também, então você vai ser avisado. Então aproveita para poder curtir lá a nossa fanpage. E depois o vídeo também vai para o YouTube, você pode assistir na Rádio Brilho, você também, sempre a partir das 8 horas. E agora também tem a novidade aí que é o podcast, você pode baixar no nosso site ou também nas plataformas, no Deezer e no Spotify. Muito obrigado a todos, a gente retorna então amanhã a partir das 17 horas ao vivo, se Deus quiser, e na Rádio Brilho sempre às 8 horas. Até a próxima, se Deus quiser.